Ele pode tudo na minha e na sua vida. É porque nós somos desobedientes através da sua palavra. Ah, se eu pudesse fazer. Ah, se eu pudesse fazer. Ah, se eu pudesse fazer tudo o que Ele me pede para fazer. É porque eu sou desobediente e covarde. Aleluia. Tanto que eu peço, vai. É assim. Parece até que eu tenho controle de tudo. Tem momentos que parece que nós temos o controle. Deus faz assim, eu quero assim. É assim dessa forma. Aleluia, glória a Jesus. Mas quando Ele pede a mim e a você, deixa assim, Deus vai nos aleluia, glória a Jesus. Ele é fiel na minha e na sua vida. Ele nunca desamparou a mim e a você. Aleluia. Ele nunca abandonou a mim e a você. No momento mais difícil que aquele povo estava passando, no deserto, por causa da desobediência a Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Olha que amor Ele tem. A Bíblia vai dizer que no livro de Isaías, Ele fala com o profeta e diz: Isaías, vai lá para meu povo. Pega ele para eles voltarem. Se o pecado dele estiver com escalares, aleluia, eu vou deixar branco como a neve. Eu vou esquecer, Isaías. Pega ele para eles voltarem. Aleluia, glória a Jesus. Isaías, assim como a mãe de Isaías, glória a Jesus, não se esquece do seu filho Isaías. Ela vai esquecer do seu filho Isaías. O menino pedindo: mamãe, eu quero mamar. Aleluia. Mas Isaías, mesmo se ele ou ela se esquecer, todavia eu não esquecerei deles. Aleluia. Ele é fiel e maravilhoso na minha e na sua vida. Apenas para não ficar só nas minhas palavras, eu estou nessa noite para falar ao Senhor no livro de Daniel. Glória a Jesus. O livro de Daniel, capítulo 3, bem breve. Glória a Jesus. Como os irmãos já sabem, meus amados irmãos, o celular foi dentro do carro, o relógio acabou a bateria e naquele não sei. É que eu não digo para glória a Jesus. 7:10? Hoje 10? É 8:10. Glória a Deus. Deus é fiel e maravilhoso. Nessa noite. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 3. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 3, verso 16. Daniel. Glória a Jesus. Vou ler para nós ganharmos tempo. 3:16. Daniel. Vou ler até o 25. Glória a Jesus. Ao final do derradeiro versículo, peço que os irmãos não fechem a Bíblia. Obrigado. Glória a Jesus. Livro de Daniel, capítulo 3, verso 16. Daniel. Diz assim a mim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a este, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que do costume. Verso 20. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Verso 21. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Verso 22. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava
superaquecida, as chamas do fogo mataram os que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Verso 23. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarraram e jogaram-nos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Glória a Jesus. Glória do Senhor. Nós sabemos que essa imagem, essa estátua, foi levantada pelo rei Nabucodonosor. E ela tinha um propósito, meus amados irmãos. Como todo domingo, culto com jovens. Eu voltei a falar novamente aqui dessa passagem, porque aqui está 3 jovens que não se prostraram para essa artimanha de Satanás. Não se prostraram. O mundo se prostrou perante essa imagem, mas esses jovens não se prostraram. Eles honraram o nome do Senhor. Eles honraram a promessa de Deus. Não deixar os princípios de Deus atrás. Porque se você for ver em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ao relato do povo que Deus manda Moisés ensinar o povo. E o estatuto era esse: não adorar e não fazer imagem de escultura ou de outros deuses que tivesse em cima ou embaixo ou de qualquer semelhança. Não fizesse isso. Princípio. Aleluia, glória a Jesus. 6, capítulo 4. Porque eu sou único. Ele é único. Deus é único. E o propósito dessa imagem de escultura era tirar a presença de Deus e dividir a adoração de Deus naquele momento. Aleluia, glória a Jesus. E esse jovem sabia, dentro do coração deles, eles se postam naquele momento de ter uma escolha: ou adorar a imagem e deixar o princípio de Deus para trás, ou se não, adorar a imagem de escultura. Se ele adorasse a imagem de escultura, eles estavam ali blasfemando contra Deus e quebrando os princípios de Deus. Aleluia. Mas ele adorava e da logo depois ele diz a levantar e dizer: mas Senhor, não me prostrei, ou eu me prostrei. Qual o Senhor conhece o meu coração? Aleluia. Ele poderia dizer isso, meus amados irmãos, certamente. E se eles não adorassem, ele sabia que uma ordem do rei, ninguém poderia atravessar a frente, não, meus amados irmãos. E olha que para ele voltar atrás, tinha que ser muita coisa para ele voltar atrás. Era muito difícil para ele voltar atrás. Era a morte na certa. Mas a Bíblia fala que quando as trombetas tocaram, o mundo se prostrou, mas aqueles 3 jovens permaneceram em pé. Eu quero dizer para os irmãos hoje, e para os jovens que estão aqui, para todos nós que estamos aqui, os que estão assistindo e que vão assistir: glória a Jesus. Não deixe os princípios de Deus para trás. Jesus está voltando. Tem muitos que estão brincando de ser crente. Aleluia. Tem muitos deixando isso aqui para trás. Tem muitos colocando isso aqui como um livro qualquer, de literatura, de ciência. Não, o que está aqui vai acontecer. Isso aqui é a presença de Deus. Isso aqui não é tudo de Deus. Isso está na minha casa, para a minha esposa, para meus filhos. Isso aqui, a Bíblia é tudo de Deus, tudo para mim e para você? A Bíblia é tudo para mim e para você? Não. Isso aqui é tudo? João vai dizer o quê? Isso o que ele fez? Não tinha livro de conseguir não, para escrever não. Isso aqui é um manual para que eu e você possamos andar nos caminhos do Senhor, para que eu e você possamos seguir nos caminhos e na vontade do Senhor, para se aproximar daquele grande dia, quando a trombeta tocar, que ele diz aos seus anjos para julgar, que o anjo abriu o livro, o meu e o seu nome esteja gravado naquele livro.
no céu. Quem foi que pegou? Lá no céu. Quem foi que pegou lá no céu, meus irmãos? Foi isso para estudar. Ezequiel 28, do 14 ao 16. A Bíblia vai dizer que Satanás, aleluia, colocou dentro do coração dele e não só foi o dele, mas na terça parte dos anjos que estavam no céu. No céu, meus amados irmãos. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Isso é muito sério. Ele colocou o ego, o eu, a vaidade dentro do seu coração. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele era o quê? Ele era o ungido de Deus. No céu foi expulso e não trouxe só ele lá não. A terça parte veio com ele. E o aspecto dele, a palavra dele, a convivência dele para os outros anjos, para mim, para você hoje, continua mesmo. Mentira. É a mentira. Ele continuou com a mesma árvore, meus amados irmãos, que é a mentira. Ele foi expulso, mas ele pegou aonde? No céu. Adão e Eva, aleluia, pegou aonde? No paraíso. Eles pecaram no paraíso, meus amados irmãos. Agora está aqui. Esses três jovens, eles estão no céu, eles estão no paraíso, eles estão presos, cativos. Eles não fazem o que eles queriam aqui. Eles não tomaram decisão de jeito nenhum. Era o que o rei dissesse. Quer ter uma agência aqui? O que está acontecendo aqui? Se você for ver a dimensão da palavra de Deus da Bíblia, se você for buscar mais profundo, você vai ver que são 3 livros escritos nessa época: Ezequiel, Jeremias, quem foi? Jeremias, Daniel, Abacuque, Ezequiel. Esses 4 próximos, por causa das datas escritas de um pelo outro. Se você for ver no livro de Abacuque, ele começa questionando. Abacuque começa questionando, meus amados irmãos. Até quando, Senhor? Capítulo 1. Se você for ver o livro da Bíblia, vai dizer. E a revelação, isso não é para todo mundo não, meu irmão. Deus se revela para ninguém assim fácil não. A revelação de Deus para Abacuque. Abacuque ficava questionando. Por que tudo isso estava acontecendo? Até quando, Senhor? Eu vou clamar, pedindo ajuda, e o Senhor não fala. Aleluia. Abacuque capítulo 1. No mesmo Abacuque capítulo 1, do verso 8 em diante, Deus fala com ele: eu vou enviar os caldeus, nação perversa e má, aleluia, para arrochar o nó do seu povo. Por causa de quê? Da desobediência a Deus. Abacuque não gostou do que Deus falou para ele. Retornou novamente, já no finalzinho do capítulo 1 de Abacuque. Porque, mas Senhor, Tu não é o Deus do céu, Tu não é o Deus que fez o céu, Tu não é o Deus que fez a terra. A força não está em Ti. Eu não estou entendendo por que o Senhor não está entendendo. Por que o Senhor está fazendo isso? E nos deixando uma nação corrupta que não busca o Senhor, não é da sua linhagem, julgar a nós ou a Israel. Aleluia. Aí no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus diz a ele: Abacuque, escreve o que tu vai ver agora. Deus leva ele numa visão. Capítulo 2, verso 1 de Abacuque. A Bíblia vai dizer que Deus disse a ele: Abacuque, escreve em tábuas. Pega a letra bem grande, Abacuque, para se alguém passar correndo, ele veja o que está escrito. Abacuque viu, meus amados irmãos, a promessa? Não. Abacuque morreu e não viu essa promessa. Mas no finalzinho do livro, do capítulo 3 e do capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Abacuque diz: ainda que a fogueira limpa. Não é assim? Vamos falar, meus amados. Abrem para mim Abacuque aí. Glória a Jesus. Livro de Abacuque. Capítulo 3, verso 16. Quem achou pode ler. 3,16. E eu fico eu. 3,16. O 4,16. É o 17, né? 17. Versículo 17, né? É, 17. Versículo 3. Capítulo 3. Versículo 17. É. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da
da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda assim, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei o Deus da minha salvação. Glória a Jesus. Está vendo aí, meus amados irmãos? Deus é fiel e é maravilhoso. Agora Abacuque se acalma. E no capítulo 3 ele entra em oração e agradecendo a Deus. E diz essas palavras. Ele morreu e não viu a promessa. Mas se você for ver o mesmo capítulo, no capítulo 2, do versículo 5 em diante, a Bíblia vai dizer que Deus disse a Abacuque: Abacuque, a promessa vai vir do tempo determinado. Vai demorar, Abacuque, mas espera, porque o justo, Abacuque, vive pela fé. Espera, ele esperou, não chegou para ele ver. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que os caldeus entraram, acabaram com a cidade e levaram todo o povo cativo para onde? Para a Babilônia. Glória a Jesus. Aí agora entra Jeremias pregando arrependimento para aquele povo, para que o povo voltasse para os caminhos do Senhor. O povo não deram ouvido a Jeremias. O povo não deram ouvido a Jeremias nem a palavra do Senhor. Só que antes de tudo isso acontecer, Deus sabia o que ia acontecer naquele momento. Ele coloca Jeremias na beira do rio, Ezequiel, sua família, no outro lado da Babilônia, na beira do rio, Daniel no centro da Babilônia. Glória a Jesus. Sabe por quê? Daniel, capítulo 9, versículo 2, o próprio Daniel vai dizer que ele fazia o quê? Ele lia a palavra de Deus escrita por Jeremias. Daniel capítulo 2. Daniel diz que quando Jeremias estava pregando na Babilônia, na beira do rio, para o povo voltar, chega no capítulo 25. Jeremias disse: olha, é 70 anos. Se vocês não voltarem para o caminho do Senhor, é 70 anos que vocês vão passar escravo. Agora já pensou, meus amados irmãos? No livro de Lamentações, a Bíblia vai dizer, capítulo 1, verso 1: ó Jerusalém, ó Jerusalém, a cidade que era formosa, maravilhosa, muito linda, temida pelas nações. Hoje os muros caíram, as portas foram derrubadas, não existe mais adoração. Se tu tivesse ouvido os meus profetas. Isso é muito sério, meus amados irmãos. A Bíblia vai dizer que Jeremias começa a pregar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Mas o povo não dá ouvido, glória a Deus, a sua palavra. Mas a Bíblia vai dizer, glória a Deus, que quando o povo estava lá, glória a Jesus, chorando e clamando ao Senhor, glória a Deus, a Bíblia vai dizer em Salmo 137, que aqueles que levaram o povo cativo para a Babilônia ficavam zombando daquele povo. Do povo de quem? Do povo de Deus. Olha que vergonha. Olha que vergonha, meus amados irmãos. Olha que humilhação. A nação temida por todas hoje estava escravizada mais uma vez, porque Deus já tinha dado eles para o Egito, tinha colocado no deserto. O caminho ia ser uma bênção se não fosse a desobediência dele. Salmo 137, a Bíblia vai dizer que quando o povo estava lá, os soldados de Babilônia diziam: louva o hino daquele, louva o hino daquele que vocês louvavam lá em Jerusalém. Salmo 137. Louva agora. A Bíblia fala que lá naquele meio dos escravos ainda permaneceram os remanescentes, que mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo os seus amigos, amigas, familiares, na desobediência, e eles foram pagar os preços por causa dele, mas eles estavam ali, clamando e confiando que Deus ia tirar. Porque enquanto Jeremias, Ezequiel, Daniel pregava que era 70 anos, e a falsa está dizendo mentira. Não, vai ser bênção. Deus não volta nas suas palavras. Deus não volta em suas palavras de forma nenhuma. A Bíblia vai dizer que o remanescente que estavam lá começaram a louvar, porque eles disseram: louvam agora um hino. E não era qualquer hino, é o hino daquele que você estava falando esse ano, glória a Jerusalém. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é muito maravilhosa na minha e na sua vida. Está aqui agora. Satanás está em pleno século XXI. O mundo está aí fora. Glória a Deus. Batendo palma. Coisas no meu e na sua visão é muito boa.
você não prestar atenção e tirar o foco da palavra do Senhor, o inferno é o destino. Porque o céu existe, meus amados irmãos, mas o inferno também. O destino, quem escolhe somos nós.